Olá, bem-vindo, bem-vinda. Então, se você está até aqui comigo, então você tem acompanhado, né, essa jornada que eu venho falando um pouco mais sobre os acásticos. Eu estou falando sobre os acásticos, daquilo que durante os anos que eu aprendi e que quanto mais eu entro nos acásticos, mais eles ensinam. Quanto mais eu faço as entradas dentro dos registros, mais eu tenho aprendido. Então, uma das questões que as pessoas muito me fazem é o seguinte: como é que é a vida após a morte segundo os acásticos? Segundo aquilo que eu vejo, principalmente pela experiência própria, eu entendo que a nossa alma, ela, dependendo daquilo que você fez na sua vida, aquilo que você vibrou, você vai para caminhos espirituais que têm a ver com aquela sua jornada aqui nesse momento. E aí muitas pessoas falam assim, tá, então eu vou para o inferno? E aí não existe esse inferno. E aí que é a grande história para contar. Isso não é uma teoria de conspiração, isso é o que eu aprendi e o que eu tenho visto ao longo desses anos entrando nos acásticos. O que se sabe é que, sim, a maioria de nós somos almas que a gente veio para esse planeta, para essa dimensão, para ajudar. A gente precisava, foi pedido uma ajuda em determinado momento para que viessem aqui para começar a ajudar esse planeta. O que que aconteceu? Dizem que existiu uma grande guerra, a grande guerra de Órion, que se fala, uma guerra entre outros planetas, e alguns seres vieram para cá. Esses seres que vieram para cá, que colonizaram, começaram a colonizar e trouxeram, porque eles não tinham um planeta para ir, eh, eles começaram a dominar e escravizar os humanos que foram criados pelos Anunnakis. Quem são os Anunnakis? Anunnakis, se você procurar aqui no Google, você vai achar muitas teorias sobre os Anunnakis. E, inclusive, existem estudos científicos sobre os Anunnakis, que eles também vieram aqui para o planeta, não existia ainda nós, humanos, por conta do nosso ouro, porque o planeta deles estava morrendo, a energia do nosso ouro era necessária, então eles sabiam que aqui tinha, eles vieram aqui. Tanto é que dizem que a nossa origem do nosso corpo físico vem desses Anunnakis, é uma transmutação, algo muito mais profundo. Mas aí eu estou te falando de algo que eu tenho estudado, tenho visto, mas você não precisa acreditar em mim, você pode pesquisar aí. Então, tem várias dessas teorias, entendendo que a gente veio dos Anunnakis, entendendo que esse planeta aqui foi invadido por outros seres, e cada vez mais esse véu está sendo quebrado e a gente está podendo ver e voltar a ter contato, porque cada vez mais as aparições dos outros seres de outras dimensões estão aqui, e não são seres de outros planetas, são outras dimensões. Por isso que não se descobre, nossa, mas cadê? Eles são extraterrestres? De que planeta? São dimensões. Eles têm acesso às dimensões. A gente está numa terceira para uma quinta, né? Uma quinta dimensão. Pensa, existem mais de 33 dimensões. Então, a gente não é nada, a gente está aqui. Então, essas outras dimensões, né, esses outros seres, eles vêm de dimensões diferentes. Não significa que sejam melhores ou piores, são dimensões diferentes. E por conta disso também, aquilo que a gente vibra nesse momento, nessa vida, que você está fazendo aqui nesse momento da sua vida, esse aprendizado que você está tendo aqui, e por pior que seja, é um aprendizado e pode mudar e sempre muda, é ele que vai fazer você mudar essa sua frequência para você ir, quando você morrer, para outras dimensões. E aí eu volto a falar de novo aquilo. Tá, mas todo mundo fala que quando eu morrer eu vou para o céu, eu vou para o inferno. E aí tem as teorias, sim, né, do espiritismo. O que eu posso te dizer do que eu vejo é o seguinte: por conta dessa invasão desses seres, foi criado o tal do famoso véu de Maia, né? A quarta dimensão, uma película. Então, a gente tem uma película ali que protege a nossa dimensão, e todas as almas que vão começar a tentar descer, elas passam por essa película e a gente esquece dessa nossa história, dessa bagagem da nossa outra vida, né? Os judeus falam uma coisa muito bonita, eles dizem que essa marca que a gente tem na boca é o selo que os anjos deram para apagar o que a gente teve de memória e para a gente lembrar o que a gente veio fazer aqui. Tanto é que toda vez que você pensa, você põe muito a mão aqui, ó. É como se a gente resgatasse esse selo, o que que a gente veio fazer aqui. Então, toda vez que você pensa, fica assim. Você fica muito assim, ó. É automático, você põe a mão aqui por conta desse selo. Eu acho tão bonito. Os anjos selaram com a nossa missão de vida, o que você veio fazer aqui.
Então, a gente não lembra o que a gente viu, a gente apaga, por isso que a gente faz acesso, por isso que a gente faz vida passada, por isso que a gente tenta entender o que está acontecendo, porque a gente apaga o que a gente viveu para tentar entender o que a gente vai fazer aqui. Então, quando você morre, você volta a ter contato com essa sua família espiritual. Então, vamos supor assim, ó. Tá bom, então você está me dizendo que não tem céu, não tem inferno. Tá, você morreu. Na hora que você morre, tem os anjos, porque eu vi eles fazendo isso com meu pai. Vi uma equipe que é essa família espiritual te buscar. Vamos supor que você tinha falado que a sua missão de vida aqui era fazer 5 amiguinhos. 5 amiguinhos só. E aí você tá ali, morreu, voltou e você fez menos 10 amiguinhos. Nossa, e aí, eu fiz menos 10 amiguinhos. Ah, eu vou para o inferno? Não. Talvez você volte, reencarne para voltar e tentar fazer de novo seus 5 amiguinhos. Ou talvez você vai para uma outra dimensão, um outro lugar. A gente tem as dimensões, mas pode ser nesse mesmo planeta, né? Por exemplo, fadas, duendes, eles estão numa dimensão que a gente não consegue ver, mas eles estão aqui, assim como deve ter muitos outros seres, e tem muitos outros seres, só que em dimensões paralelas. Então, quando a gente morre, a gente vai para uma dimensão daquilo que a gente fez. Nossa, então você pode falar para mim, tá, mas e as religiões, né? Cada um fala uma coisa. Então, lembra que eu falei lá da invasão, daqueles seres que eles criaram essa quarta dimensão? O que eu vejo e o que eu entendi durante esses anos da minha vida é que essa camadinha dessa quarta dimensão, que é ilusória e que agora ela tá tendo, se a gente pudesse ver, existe uma guerra, então tá bem fininha, as almas ficavam presas ali. Por muitos anos elas ficaram presas nessa quarta dimensão. O que que significava? Ah, esse aqui acredita no inferno. Então, segunda porta, abre a portinha ali para ele, coloca ele lá, porque eles dominavam essa quarta dimensão. Tanto é que todo mundo que fala com você fala assim: ah, eles estão saindo de uma terceira para uma quinta dimensão, ninguém fala da quarta, porque a quarta é onde a gente ficou preso, a quarta onde muitas almas ficaram presas e elas não conseguiam ir, então elas voltavam a reencarnar, voltavam a reencarnar. Isso acabou. Então, agora, quando teve essa grande guerra e isso já começou a sair, a gente está podendo fazer essa mudança, isso já está acontecendo. A gente tem muitos outros seres lutando para salvar a gente dessa película que foi colocada. As almas que estão morrendo já estão indo para as outras dimensões, já estão sendo salvas, está muito, muito fininha ali, eles não estão tendo mais controle. Por isso, até que tudo que você está fazendo na sua vida neste momento, você pode perceber as coisas estão sendo muito rápidas. A lei do retorno também é muito rápida. Então, tudo que você faz é muito rápido. Por quê? Porque eles não estão mais conseguindo segurar isso. Então, as almas estão indo para as dimensões, os planetas, os lugares onde elas vibraram, o que elas ainda têm que aprender naquela jornada. Antes ficavam presas, então reencarnavam, ficavam presas, não estavam conseguindo sair, ficaram por muito tempo. A gente ficou por muito, muito tempo preso nesse véu. E isso está se abrindo, eles não estão tendo mais esse controle. Então, antigamente você ia, fulano, ele acredita no quê? Ele acredita no inferno. Ah, ele acredita no céuzinho, então vamos mandar ele para lá. Era isso. Então, por exemplo, a apometria, ela fazia, e ainda deve fazer, muitas buscas dessas almas que estavam presas, sempre ficavam presas com magos negros, uma série de coisas. Quando a gente faz o acesso do registro, a gente vai numa dimensão muito alta, a gente passa por isso, a gente não vê, não passa aqui. A gente faz um acesso, os registros acásticos, eles estão numa dimensão muito alta. Sendo assim, nessa dimensão muito alta, a gente consegue ter as informações que a gente precisa. Então, a gente tem acesso a todas as informações na sua vida daquilo que precisa, sem eu ter nenhum ataque, sem não ter nenhum problema, e eu consigo fazer esse acesso. Então, só para resumir, quando você morre, dependendo daquilo que você fez nessa jornada, como é que você vibrou, o quanto que você fez de coisas, aqui é o que vai te encaminhar para onde você tem que ir. Falando nisso, existe um livro do Yogananda, que é a Autobiografia do Yogi. Ele vai contando toda a trajetória dele, e no final lá do livro, quando ele vai contando, ele conta a pós-morte do mestre dele. Então, é interessante, se você nunca leu, leia. É um livro grossão, tem muitas informações, às vezes parece que é chato, mas você vai entrando na história, entendendo a busca dele pela espiritualidade, até ele se transformar quem ele se transformou. É interessante saber disso. Conhecer Yogananda, foi o primeiro homem oriental, né, a se apaixonar por Cristo, e graças a ele a gente tem yoga hoje no
Ocidente, porque foi ele que trouxe, começou a trazer na Califórnia. Então é genial, maravilhoso, mas ele conta exatamente disso. Tem uma passagem ali em determinado momento que o mestre dele também fala sobre isso. Quando você morrer, a gente vai para dimensões onde a gente vai cuidar de outros mestres. Ele explica, tem um pedaço lá que ele fala muito sobre isso. Esse é o meu ponto de vista e eu espero que você tenha gostado ou que te tenha trazido alguma clareza sobre tudo isso. Em breve eu volto e falo um pouco mais sobre os karmas, porque é isso que muitas pessoas me perguntam. E eu vou falar um pouco mais sobre os karmas. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilhe, assine aqui, inscreva esse canal e eu vou ficar muito feliz. Até mais.